Porque se vocês forem fazer a parte de vocês, aquilo que Deus escolheu vocês para caminharem comigo, para fazerem nessa terra, continuarem seguindo o projeto que eu deixei nessa terra de salvação e de pregar o evangelho do reino, vocês estão fazendo exatamente o que Deus já pediu de vocês. Boa tarde, seja muito bem-vindo a esse canal. O meu nome é Wilker Dias e o meu único objetivo de ter criado esse canal aqui é de levar uma mensagem baseada na Bíblia Sagrada, que já está aqui comigo, uma mensagem de fé que possa edificar a sua vida espiritual, assim como Deus tem edificado a minha, possa trazer luz, clareza para os seus próximos dias, caminhos, aqui nessa terra. Porque eu creio que a nossa vida espiritual hoje, ela é a base de tudo. Quanto mais nós nos espiritualizarmos, quanto mais nós buscarmos entender o que a Bíblia quer dizer para nós, que é o que eu busquei entender nos últimos anos da minha caminhada até aqui, mais nós teremos sensibilidade às coisas de Deus, o que Deus quer e o que Deus espera de nós, que é algo individual. E nesse dia, eu quero trazer uma palavra para você, baseado naqueles que decidiram seguir Cristo. Ou seja, se você crê e acredita que Jesus é o Filho de Deus, se você crê e acredita que o que ele ensinou é a verdade absoluta, se você lê ou ainda não lê a Bíblia com tanta frequência, mas eu creio que dentro do seu coração você já acredita que Jesus Cristo é o seu Senhor, então essa mensagem aqui com certeza vai falar muito com você até da mesma forma que Deus tem falado comigo. Lembre que quando Jesus ele vem à Terra e ele escolheu os seus discípulos, ele está o tempo inteiro ensinando os seus discípulos, os discípulos estão o tempo inteiro caminhando com ele, vendo o que ele fazia, como que ele se portava, a forma com que Deus usava ele, os sinais que Jesus fazia por onde ele passava, os seus grandes milagres e feitos, mas acima de tudo os seus ensinamentos. Porque os sinais, os milagres, lógico, edificavam a fé dos seus discípulos, mudavam a mentalidade deles e a forma que eles pensavam a partir de agora, quando eles começavam a ver algo sobrenatural acontecer através de Jesus, mas também grandes ensinos. Jesus está o tempo inteiro ensinando os discípulos como que eles deveriam caminhar na terra, como que eles deveriam levar a mensagem que mais tarde seria entregue a eles através por intermédio do Espírito Santo, como que eles iriam levar isso para as pessoas. Então Jesus está o tempo inteiro ensinando para eles, olha, perdoa até 70 vezes 7, não julgueis para que não sejam julgados, orem pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Jesus dá vários e vários ensinamentos para os discípulos, para a multidão. Para os discípulos ainda tinha mais. Jesus chega a dar grandes ensinamentos através de parábolas, mas ele só explicava as parábolas literalmente para os discípulos, ele não explicava as parábolas para a multidão. Então, quanto mais os discípulos estavam próximos de Jesus, mais clareza dos ensinos de Jesus os discípulos tinham. Quanto mais você ler a Bíblia, mais meditar na palavra de Deus e mais crer e acreditar em Jesus e praticar a palavra, mais clareza Deus vai te dar também dentro da palavra dele. Nós vivemos tempos, e aqui eu já começo a entrar na mensagem, aonde, não em todo lugar, mas algumas vezes porque você frequenta uma igreja, porque você frequenta um ministério, porque você anda com algumas pessoas que também processam a mesma fé do que você, às vezes você acredita que é só ali que existam verdades ou que existam verdadeiros ensinamentos ou que as pessoas que não caminham com você não têm as mesmas experiências que você tem, por exemplo. Porque às vezes você não conhece as pessoas. Os discípulos tiveram uma situação onde a mensagem está baseada hoje, a mensagem de hoje está baseada no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 38 até o 41. Somente esses 4 versículos aí. Nessa passagem aqui, João vai conversar ali com Jesus. Eles vão questionar Jesus a respeito de uma situação que eles vivenciaram, e eu vou mencionar aqui para vocês. Versículo 38. E João lhes respondeu dizendo, Mestre, nós vimos um que expulsava demônios em teu nome. Um quê? Um homem, uma pessoa, que expulsava demônios em teu nome, mas ele não nos segue. E nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Olha só que interessante isso daqui. João vê uma situação de um homem, como ele mesmo diz para Jesus, expulsando demônios,
mas falando no nome de Jesus. Ou seja, aquele homem estava expulsando demônios falando em nome de Jesus. Então o nome de Jesus está sendo declarado ali. Como ele fala que aquele homem estava expulsando demônios, Jesus, que é o mestre dos mestres, rei dos reis e senhor dos senhores, já em sua infinita sabedoria e conexão com o Pai, já sabe que aquele homem ali tinha algo sobrenatural acontecendo através dele. E Jesus já entende que tudo que o homem faz na terra, sem a permissão de Deus, não acontece. João está dizendo o seguinte: mestre, a gente proibiu ele. Por quê? Porque ele não está andando conosco. Jesus, nós proibimos ele. Para de expulsar demônio das pessoas aí, porque você não anda conosco, você não está andando com o mestre, com Jesus, não está junto com a gente, então você não pode fazer. Agora Jesus vem e fala para ele o seguinte: não lhe proibais, porque não tem homem que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Aqui tem um ponto de clareza para mim e para sua vida. Primeiro, Jesus sabe o que é milagres porque ele veio e fez muitos milagres para que as pessoas crescem nele, para que as pessoas entendessem como que a fé funciona e o amor de Deus em relação às pessoas funciona. Nesse momento aqui, Jesus entende que se João falou para ele que aquele homem estava expulsando demônio, então Jesus já entende que aquele homem ali estava fazendo milagres. Aquele homem ali tinha autoridade dada por Deus para fazer aquilo. A própria Bíblia diz que o homem não pode fazer coisa alguma se do alto não lhe for concedido. Então Jesus pega dois pontos na conversa. Primeiro, aquele homem tinha autoridade para fazer o que estava fazendo. Você acabou de me falar, João, que você viu ele expulsando demônio. Então ele tinha uma autoridade espiritual para aquilo. Segundo, ele estava expulsando no nome do Senhor, ou seja, ele está expulsando em meu nome, Jesus. Então se ele está expulsando demônios, meu Pai que deu autoridade para ele, está falando meu nome, tem uma chave aqui, João. Não lhe proibais. Aí ele vai explicar para João por quê. Porque não há homem que faça milagre em meu nome e possa logo em seguida falar mal de mim. Então a grande chave que Jesus deixa ali é porque tinha alguém falando bem dele. Se tem alguém falando bem de Jesus, convém ao Pai se vai entregar a autoridade para essa pessoa fazer isso ou não. Então Jesus, ele já entendendo como que funcionam as coisas do Pai, como que o Pai concede autoridade para as pessoas na Terra, Jesus automaticamente fala para João, na minha linguagem aqui para você, assim: João, o que ele está fazendo é porque meu Pai permitiu. Se o meu Pai permitiu, não proíbe. Por quê? Porque tudo que Deus está fazendo na Terra, nós não devemos interromper, nós não devemos proibir. Porque se é Deus que está fazendo, e mais tarde os discípulos de uma certa forma passariam isso, porque os discípulos estão indo pelo mundo, em Atos dos Apóstolos, aí pregando o evangelho, fazendo grandes sinais igual Jesus fazia, e vem o apóstolo Paulo e começa a perseguir, a perseguição é grande. Só que a obra de Deus, ela sempre prevalece. Então Jesus está querendo dizer para eles, ensinar os seus discípulos o seguinte: faça somente aquilo que eu pedi para vocês fazerem. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não impeçam quem já está pregando o evangelho. Não impeçam quem já está falando bem de Jesus. Quem já está fazendo bem de Jesus, já está falando de Jesus para as pessoas, já está fazendo a parte dele. Procure fazer o que Deus espera de vocês. Que eu espero de vocês. Eu imagino Jesus ali falando com eles, ensinando eles dessa forma. Porque se vocês forem fazer a parte de vocês, aquilo que Deus escolheu vocês para caminharem comigo, para fazerem nessa terra, continuarem seguindo o projeto que eu deixei nessa terra de salvação e de pregar o evangelho do reino, vocês estão fazendo exatamente o que Deus já pediu de vocês. Agora, no caminho, não tente impedir quem já está falando bem do meu nome. Deixa ele continuar falando. O importante é o nome de Jesus ser declarado, o importante é o nome de Jesus ser proclamado. O restante é com Deus. Essa passagem aqui, ela me ensina muito, porque nos dias de hoje, nos dias atuais, algumas vezes pode acontecer. Por exemplo, eu frequento uma igreja, eu congrego numa igreja, ali eu aprendo a palavra, ali eu sou edificado pela palavra, ali eu sou lavado pela palavra, ali eu sou instruído pela palavra por pessoas e homens que possuem muito conhecimento. Embora Deus me concedeu um dom da palavra, Deus me concedeu uma capacidade de ler a Bíblia e ter um entendimento dela, até onde Ele permite eu ter entendimento para poder passar para as pessoas, eu jamais vou olhar para um irmão de uma outra igreja que está falando de Jesus, de uma outra religião, e vou falar que o que ele está fazendo ele não deve fazer. Muito pelo contrário, eu quero mais é que o nome de Jesus seja proclamado para o máximo de pessoas possíveis. Porque o reino de Deus, ele é de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa vontade. A vontade de Deus sempre vai prevalecer.
Então, se Jesus está preparando os discípulos dele para se tornarem grandes homens de Deus, usados por Deus nessa terra, Jesus tem que ensinar para eles que não é para eles se levantarem com quem já está falando bem dele, que já está fazendo sinais em outros lugares. Agora, a questão aqui, eu acredito que a principal é: estão falando de Jesus? O nome de Jesus está sendo mencionado? Está tendo autoridade para aquilo ali acontecer? Porque se tiver, deixa fazer, deixa eles fazerem, porque alguém está recebendo, alguém está sendo edificado. Algumas vezes eu, qualquer outra pessoa, você pode tentar ajudar alguma pessoa, espiritualmente falando, você pode pregar o evangelho para várias pessoas, mas nem sempre significa que aquelas pessoas vão vir para onde você está. Às vezes a pessoa vai receber uma mensagem e vai ir para uma outra igreja onde você não está. Mas o importante é que o reino de Deus está crescendo, o reino de Deus está sendo edificado. Nunca foi e nunca será por placa de igreja. Embora, aonde você frequenta, você deve honra, reconhecimento de que os seus líderes são grandes homens, levantados por Deus, instruídos por Deus, para nos direcionar dentro da palavra. Então, aonde você estiver, aprenda o máximo que você puder. Aonde você escolheu ficar, entregue o máximo que você tiver para aquele lugar. E deixe que os outros lugares, os outros ambientes onde as pessoas também estão falando sobre Jesus, deixe eles fazerem a parte deles. Porque eles estão ajudando alguém, eles estão edificando a vida de alguém. Tem alguém que está conhecendo Jesus através da vida deles. Tem alguém que está precisando ouvir o nome de Jesus para poder se levantar, porque às vezes não está numa situação que não consegue. Às vezes tem alguém, como ali os discípulos estavam falando para Jesus, tinha alguém endemoniado, que não sabia como sair daquela aflição, que não sabia como sair daquele cativeiro emocional ou cativeiro de alma, mas tinha alguém ajudando, tinha alguém fazendo a diferença. Então não impeçam quem está fazendo a diferença. E nos dias atuais tem muita gente fazendo a diferença na vida das pessoas. Agora a questão é, eu e você, que estamos fazendo a vontade de Jesus, estamos buscando entender e fazer a vontade de Deus? Essa é a grande pergunta dessa mensagem para nós hoje. Mas o que eu quero deixar aqui para você, dizer para você, que independente do que Deus esteja falando com você em cima dessa palavra, eu creio que a vontade dele para a sua vida vai acontecer. Que o que ele quer e espera de você, assim como Jesus queria e esperava, estava treinando os discípulos para fazerem, você também vai fazer. Porque você, às vezes, só tem um conhecimento que você ainda não tem, às vezes a sua identidade em Cristo Jesus ela ainda não está clara para você do que Deus quer e espera de você, para que você possa servir nessa terra com tudo que você tem, com tudo que você possui, ainda porque você, às vezes, ainda não teve uma clareza da palavra de Deus, mas você vai ter. Se você tem dúvidas do que Deus quer e espera de você, essas dúvidas vão passar. Eu creio, declaro e profetizo na autoridade do nome santo de Jesus, que o plano, o projeto que Ele tem para a sua vida, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar sinais, Ele vai colocar líderes à sua volta, assim como Jesus foi um grande líder e ainda é o nosso líder até hoje. É o que nos conecta com o Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, palavras de Jesus. Da mesma forma, os discípulos depois foram por todo mundo fazendo discípulos, levantando novos líderes. Da mesma forma, eu e você precisamos de líderes. E Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Se você é uma pessoa que está precisando de direcionamento da palavra, Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Porque Deus tem feito assim com a minha vida até aqui. Deus ele não vai deixar você sem alimento espiritual. Deus não vai deixar você sem direcionamento divino. Deus não vai deixar você sem um consolador, que é para isso que o Espírito Santo veio sobre nós. O Espírito Santo da verdade que habita em mim e dentro de você. E seja o que for que Deus te criou nessa terra para fazer, vai acontecer. Porque se você chegou até aqui, eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus não erra nos planos, Deus não erra nos seus projetos. E você é sim um projeto divino nessa terra. Projetos divinos, Deus sabe exatamente aonde colocar. Deus sabe exatamente onde posicionar. Deus sabe exatamente te mostrar o que Ele quer e espera de você. Mas nós precisamos também entender que nós precisamos deixar quem já está fazendo a diferença continuar fazendo e buscar o que Deus espera de nós. E o maior ensinamento aqui é quando Jesus diz para eles, não impeçam, deixe, porque não tem quem faça milagre em meu nome, que logo em seguida depois possa falar mal de mim. Então a grande chave é quem fala bem de Jesus, quem estuda a palavra sobre Jesus, quem aprende sobre Jesus, está recebendo de Deus para poder continuar fazendo nos lugares onde eles estão, mesmo que eles não estejam andando e caminhando com você. Mas Deus concedeu para eles que eles possam ajudar alguém onde você não vai alcançar, onde um líder não vai alcançar.
porque o mundo é muito grande, tem muitas pessoas que precisam. Então Deus sabe exatamente onde Ele levanta alguém que vai ser um canal de bênção na vida de uma pessoa, na vida de uma família. E Jesus finaliza essa passagem dizendo o seguinte, no versículo 41. Porquanto todo aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade eu vos digo, que ele não perderá a sua recompensa. Assim como aquele homem, porque estava falando bem de Jesus, de uma certa forma ele estava sendo edificado, estava recebendo de uma certa forma uma autoridade para poder expulsar demônios, Jesus está falando que nos gestos mais simples, desde que for em direção a um servo de Deus, uma pessoa não perde a sua recompensa, não perde o seu galardão. Naqueles tempos ali de Jesus, oferecer um copo d'água a uma pessoa que estava proclamando o evangelho, falando sobre Jesus, era um gesto de solidariedade com aquelas pessoas que estavam indo ali pelo caminho. Então Jesus está fazendo desde os gestos mais simples que uma pessoa faça em prol daqueles que eu estou enviando, que Deus está levantando na terra, essas pessoas já não vão receber de forma nenhuma, vão ficar sem receber uma recompensa celestial, uma recompensa que vem dos céus e não que vem da terra. Eu espero que essa mensagem possa ter falado com você. Eu espero e creio que se você assistiu até aqui, chegou nesse canal até aqui, é porque Deus tem sim um plano contigo, uma promessa contigo. E eu creio sim que o nosso principal e maior ministério são com as pessoas que estão à nossa volta, são com as pessoas que convivem conosco. Então eu creio que você será um provedor, um protetor, um sacerdote e um profeta da tua casa, da tua família, do teu lar e sobre a vida de todos aqueles que cruzarem com o seu caminho. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus ilumine os seus passos, os seus caminhos, que Deus esteja contigo te abençoando, guiando, direcionando, trazendo luz em todas as áreas da sua vida, abençoando e prosperando você na sua vida profissional, na sua vida sentimental, financeira, material, em todas as áreas da sua vida. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus.